Olá pessoal, vamos então ao nosso tutorial em vídeo do Google Earth, como localizar, medir e marcar imóveis aplicado à atuação do oficial de justiça. Esse é um vídeo básico para você que está iniciando o uso do Google Earth. Eu lembro que nós temos um tutorial escrito com telas do programa um pouco mais aprofundado, para aqueles que desejam aprender alguns conceitos adicionais. Vamos fazer esse tutorial com muita simplicidade. Eu vou narrando aqui os comandos e mostrando com o mouse onde você deve clicar, as operações que deve fazer. Com bastante calma, você pode pausar o vídeo e testar no seu computador. Deve durar de 15 a 20 minutos, eu espero. Depois vamos ver se eu conseguir cumprir com essa missão. Pois bem, o primeiro passo para usar o Google Earth é tê-lo instalado em seu computador. Aqui é a tela do meu computador, uma mensagem chatinha que você não precisa nem ler. Você vai ver que eu já tenho um ícone da bolinha azul aqui, ó, do Google Earth, que está instalado no meu sistema. Se você não tiver o Google Earth instalado no seu sistema, é muito fácil instalar, ele é gratuito, está disponível na internet. Você abre seu navegador, digamos aqui o Google Chrome, e na busca do Google, você simplesmente vai digitar Google Earth. A primeira ocorrência é o download do programa. Então, já clico aqui, caio na página de download do programa Google Earth, que são os termos de uso, que é claro você não vai ler, mas vai passar até lá embaixo por desencargo de consciência, né? Pronto, já viu os termos legais. E vai concordar com eles e determinar que ele faça o download. Um clique nesse botão. Se você estiver usando o Google Chrome, o seu download vai aparecer aqui embaixo, na barra, ó, no canto inferior esquerdo. Quando o download terminar, você clica sobre ele e ele vai rodar esse arquivo, mandando executá-lo. Vai instalar o programa. Como eu já tenho o Google Earth instalado no meu sistema, eu não vou fazer a instalação, mas é muito simples fazer. Você manda executar e vai seguindo as orientações na tela, que normalmente é clicar no botão próximo, 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 até que o programa te diga que ele foi instalado com sucesso. Então eu vou cancelar a instalação, porque é muito simples de fazer, e eu não preciso fazer. E vamos direto para o Google Earth. Uma vez instalado, você vai ter esse ícone na sua tela, você vai dar um duplo clique sobre ele e ele vai abrir o programa. Dependendo da sua máquina e da conexão de internet na sua casa, no seu escritório, pode demorar um pouquinho para carregar, porque o programa trabalha com muitas imagens baixadas direto da internet, né, em tempo real. Tanto é assim que sem internet você não vai conseguir trabalhar com ele. Então ele pode demorar um pouquinho, mas assim que o globo terrestre estiver fixo aqui, né, o programa está carregado, você já pode começar a trabalhar. Muito bem, observe que o globo terrestre está todo à sua disposição. Essa mãozinha aqui, ó, te permite girar o globo para todo lado que você quiser. Ó. No caso, nós trabalhamos aqui sobre o Brasil, mas precisamente aqui na região sul, no nosso caso. Então a gente pode posicionar já a região sul do Brasil no centro da tela. Outro controle que você tem para girar o globo é esse visualizador aqui no canto superior direito. Ó. Veja que o norte está lá em cima, como é a convenção. Eu poderia mudar ele aqui para baixo, a Terra ficaria de ponta cabeça. Mas a convenção nos diz que o norte fica sempre para cima. E todas as plantas e mapas com os quais você vai trabalhar vão trazer o norte para cima. É o convencional. Então procura manter o norte para cima. Se ele sair de lá, você vai provavelmente ter uma diferença em relação à planta que te fornecer. Outro controle interessante aqui do lado direito é o controle de zoom. Você pode clicar nos sinaizinhos de mais e menos aqui e aproximar a visualização ou distanciar a visualização do satélite. Você pode também escorregar esse ponteiro aqui no meio e fazer isso com maior velocidade. Outra opção, se você está usando um mouse que tem aquela rodinha em cima,
é rodar. Experimente rodar a rodinha do mouse, você vai ver que ela tem o mesmo efeito de zoom dessa ferramenta aqui do lado direito. Estou rodando a rodinha do mouse, você não está vendo, mas está percebendo a aproximação e o distanciamento da câmera. Esses comandos de tela, é interessante você brincar com eles um pouco, até para se familiarizar. E vamos ver do outro lado da tela o que nós temos. Uma barra lateral. Se ela não tiver aqui, você vai aqui ó, no menu Visualizar e seleciona barra lateral. Ela vai aparecer. Ó, vou desmarcar, ela sumiu, né? Visualizar a barra lateral. É interessante que a barra lateral esteja aqui para você trabalhar, porque ela traz algumas vantagens. Ela salva nessa parte de cima aqui, ó, todos os trabalhos anteriores que você fez. Então, se você quer retornar num trabalho em andamento ou num feito anteriormente para editá-lo, modificá-lo, né? Ou reutilizá-lo, eles estão aqui salvos todinhos. Aqui na parte de baixo da barra, estão o que eles chamam de camadas, vários recursos que podem ser mostrados no mapa. Eu vou pedir para você desmarcar todos esses daqui, porque eles poluem muito a imagem com muitos detalhes que não são necessários para nós. Vamos deixar marcado só estradas, porque o nome das ruas, das rodovias, né, dos pontos de referência são importantes para a gente poder localizar os imóveis. Então deixa marcado estradas, que já está bom demais. E deixa a barrinha lateral aqui. Mais uma configuração que precisa ser feita para o Google Earth funcionar a contento, fica aqui ó, no menu Ferramentas, Opções, e nessa caixinha que se abre, você vai nessa quarta aba aqui, Navegação. Certifique-se de que a opção não inclinar automaticamente ao aplicar zoom esteja assinalada. Por que eu assinalo essa opção? Porque quando há inclinação da câmera, a medida não é muito precisa, porque ela fica em perspectiva. E se ela não inclinar, a câmera vai ficar a 90 graus, exatamente acima do imóvel, do terreno que eu quero medir. Então deixa marcado aqui não inclinar, dá um OK, e o Google Earth está configurado para utilização. Recuperando um pouco sobre a inclinação da câmera, para que você tenha ideia da diferença que ela pode causar, vamos aproximar aqui, ó. Estou usando a rodinha do mouse, né? Estou aproximando aqui um bairro de Curitiba, qualquer um, né? Vejo que tem uma aproximação muito boa. São imagens muito nítidas do satélite, né? A câmera está exatamente em cima das casas, ó. Você vê ela a 90 graus. Se eu inclinasse a câmera, ela inclina também, quanto você quiser. Mas eu vou ganhando perspectiva e a medida não fica tão exata. Então, se você tiver com essa visualização inclinada, vem aqui nesse controle, na flechinha de baixo, clica aqui e segura até que a Terra vire e a visualização trave. Ó. Parou. Quando parou, está a 90 graus. Deu uma giradinha no norte, ó, retorna ele lá para cima. É importante estar a 90 graus para a tua medida ficar o mais exata possível. As diferenças nas medições aqui são questões de centímetros, gente. Centímetro é desprezível em medição por satélite, né? Então, se der 5, 10 centímetros de diferença, pode ficar tranquilo que é ali mesmo. É uma questão de um clique para lá, um clique para cá. Como é que eu localizo um imóvel aqui no Google Earth? Vamos trabalhar com um imóvel que eu já penhorei, que é esse daqui. Já está aberto aqui na nossa tela. Um imóvel penhorado em julho de 2012. Esse terreno com esse barracão aqui. Eu fui ao local, claro, você não deve fazer exclusivamente pela internet, né? Tem que fazer a diligência. Além de ser legalmente exigido, você precisa conferir se os dados estão correspondendo, né? O Google é um auxiliar, ele não faz a diligência por você. Pois bem, aqui estão os dados da matrícula, a descrição oficial, no lote de terreno 1B, mais uma mensagem chata aqui, que a gente vai fechar. Um imóvel localizado na rua Anne Frank, que tem 12 metros de frente para essa rua, 12 metros de frente para a rua Anne Frank. Mas ele não me diz em que altura da rua Anne Frank, ela tem mais ou menos 4 quilômetros. Qual dos imóveis da rua Anne Frank seria esse?
como é que eu vou saber? Eu preciso do endereço. Aqui em Curitiba, pela indicação fiscal, na internet você obtém o endereço oficial de um determinado imóvel. Esse é um dos caminhos para você localizar o imóvel. Eu já vi que o endereço na prefeitura fica na rua Anne Frank 727. Então é esse o endereço que eu vou trabalhar. Vamos voltar lá para o Google Earth e digitar aqui, ó, canto superior esquerdo, na pesquisa. Rua Anne Frank 727 em Curitiba. Tem que pôr a cidade, né? Porque pode ter outras ruas Anne Frank no mundo. Não vamos poder penhorar em outra cidade. Só na sua. Manda pesquisar. Ele vai na base de dados. Vai procurar na cidade de Curitiba e vai localizar. Vai colocar aqui, ó, um alfinetinho. Bem na rua Anne Frank, ó. Perceba aqui, rua Anne Frank. Vamos aproximar. Colocar bem no meio da tela. Ó, e ele pôs um alfinete. O que ele está me dizendo? Que o número 727 da rua Anne Frank fica aqui. Mas como ele sabe que fica aqui? Se a pessoa for lá e mudar o número e colocar esse número mais aqui, por exemplo. Bem, o Google não sabe se você mudou o número. O que ele faz é um cálculo. Por quê? O padrão para a numeração de ruas é contar do começo da rua em metros. A rua Anne Frank começa aqui. Daqui até aqui tem 720 metros. Então, o Google te indica o local provável onde está o imóvel, onde ele deveria estar. É possível que, na realidade, ele esteja uma quadra para frente, uma quadra para trás ou em outro lugar da rua. Mas nós vamos começar por onde ele deveria estar. É provável que ele esteja aqui nas proximidades. Mas como é que eu vou saber onde é que ele está? Qual desses aqui? Pode ser esse outro barracão aqui, essas casas. Bem, aqui na Prefeitura de Curitiba, nós temos as plantas de todos os imóveis da cidade. Se você tem a possibilidade de buscar a planta ou de obtê-la de alguma forma, seja pela internet ou pessoalmente, ou pedindo que a parte forneça, faça isso, vai te dar grande segurança. Em Curitiba, por esse número aqui da indicação fiscal, pela internet, eles me enviam a planta do imóvel. Ela está aqui, ó. Agora eu sei que esse imóvel fica aqui, ó, de frente para a rua Anne Frank, próximo da esquina da rua Roberto Auer, e se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ver que é o 6º lote de formato... Oh, essa mensagem vai nos incomodar, hein? Vamos dizer para ela não mostrar novamente. Nós sabemos que é o 6º terreno a partir da esquina da rua Roberto Auer, pela rua Anne Frank. Esse trapézio aqui. Vamos olhar na nossa imagem de satélite. Lá no Google Earth, eu já vi aqui de cara que eu tenho um terreno em formato de trapézio, ó. Muito fácil de reconhecer. Vamos conferir se ele é o 6º lote. Aqui, a partir da rua Roberto Auer, que é essa aqui, ó, pela Anne Frank, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6º lote é ele mesmo. Então agora nós temos um alto grau de certeza. Ele fica a aproximadamente 727 metros do início da rua Anne Frank. E está bem próximo desse ponto, né? E nós contamos os terrenos, comparamos com a planta que temos aqui e percebemos que o nosso trapézio está ali. Eu tenho grande grau de segurança para afirmar que o imóvel que corresponde à matrícula e à planta obtida na prefeitura, né, é justamente esse daqui. Pois bem, vamos trabalhar com ele. Quando ele localizou o imóvel, ele ficou com essa marcação, ó. Não é interessante que ela fique aqui, porque ela ficou, ó, a uns 20 ou 30 metros do terreno que nós queremos identificar de fato. Para sumir com essa marcação aqui, ó, observe que aqui está o endereço encontrado e aqui tem uma caixinha com um X nesse canto. Vou clicar nesse X e vai desaparecer essa legenda. Então nós temos o nosso terreno aqui. Um outro elemento que nós podemos utilizar para confirmar se se trata mesmo do imóvel que nós queremos penhorar é verificar as medidas. O que dizia a matrícula do imóvel para nós? Vamos ver aqui, ó.
12 metros de frente para a rua Anne Frank. Vamos lá ver se ele tem 12 metros de frente. Para isso você aproxima quanto possível, né? E vamos utilizar essa ferramenta aqui, ó, essa reguinha. Nada mais sugestivo que uma reguinha para medir, né? Quando você clicar na reguinha, vai abrir uma caixinha de controle. Essa caixinha de controle precisa de uma configuração, ó, para unidade de medida. Vou configurar para metros, porque é assim que estão as medidas na matrícula, né? Para você utilizar a ferramenta, essa caixinha tem que ficar sempre aberta. Quando você fechar, a ferramenta fecha também. Ela não pode ficar aqui atrapalhando na nossa visualização. Então nós vamos clicar sobre ela, segurar o botão do mouse e arrastar ela um pouquinho aqui para baixo, ó. Mas vamos deixar a unidade e o valor aqui para a gente poder conferir, né? Como é que eu meço? Aqui é a rua Anne Frank, aqui é a frente do lote. Você vai fazer um clique exatamente em cima do muro aqui, onde começa o lote, e aí solta o botão, você estica o mouse, sem apertar o botão, né? Até a outra ponta do terreno. E vai dar outro clique. A sua fita métrica ficou parada ali. Olha a medida que eu tenho, 11 metros 99 centímetros. Evidentemente que 1 centímetro que falta para o 12 é desprezível. Então, a frente do imóvel bateu. Mais um elemento de segurança, além de tudo que eu já tenho, né? O que mais que me diz a matrícula do imóvel? Que eu tenho 45 metros de um lado e 44 do outro. 22 e 40 no fundo. Então, vou medir primeiro o lado esquerdo, que a matrícula me diz que tem 45,25 metros. Como é que eu faço? A caixinha está aberta, né? A fita métrica está aqui. Eu posso pegar ela daqui, ó, com essa mãozinha, ponho o dedo exatamente no ponto, clico, seguro e estico a fita em cima do muro, aproveitando a linha que já está ali, até que eu chego a 45,25 metros lá no fundo. 45,15, 10 centímetros. Você vai ver que o terreno está acabando por aqui mesmo. Então é bem provável que essa medida também confere. Vamos ver outra medida, a de fundos. 22,40 metros. Conferir se o fundo vai bater. Voltando para o Google Earth, eu pego aqui a própria reguinha e tiro a medida de fundos do terreno. A medida de fundos me diz que tem 22,30, 22,26, 22,40, mais uma medida que bateu. Eu estou usando puxar a reguinha assim, ó, para aproveitar que ela está aberta, mas se você, por exemplo, limpar e fechar a caixinha, você pode refazer a coisa. Abre novamente, deixa ela ali no cantinho, né? E tira a medida. Vamos medir o último segmento. Ó, vou puxar daqui até no fundo. Ele me disse que tem que dar 44 metros. Está dando 43,30. Quer dizer que provavelmente esse vizinho construiu os 30 centímetros para dentro do terreno do outro. Ou tem uma pequena diferença de inclinação da câmera. Como nós dissemos, a diferença de centímetros é desprezível. Então todos os elementos me provam que esse aqui é o terreno. A localização, as medidas, o formato. Eu posso então fechar a ferramenta, porque eu já fiz a medição. Então já sabemos que é esse aqui o lote. Além disso, eu fui lá no local e eu verifiquei, ó, que lá era a rua Anne Frank, o número é 727. Tudo isso para chegar a um grau de certeza muito elevado de que eu não vou penhorar o imóvel errado nem avaliar o imóvel errado. Eu posso inclusive utilizar a imagem do Google, a foto aérea do imóvel, para mostrar para o juiz, para as partes, que imóvel é esse. Além da fotografia da fachada, eu posso mostrar de cima, porque aqui na frente você vê claramente que há um estacionamento, que aqui tem um barracão e uma pequena área do terreno aqui com umas árvores, né? Eu posso demonstrar isso para os usuários do processo que não tiveram a oportunidade de ver o que eu estou vendo. Para deixar claro para eles, vamos fazer uma marcação do perímetro do imóvel. A gente já mediu, já viu onde ele acaba, termina. Vamos marcar o perímetro. Como é que faz isso? Aproximo aqui para poder trabalhar com conforto. Eu vou usar essa ferramenta aqui. É a ferramenta Polígono. Eu vou clicar, ele vai abrir uma caixinha de controle, tá vendo? E aqui, ó, polígono sem título. Vamos dar um título para ele. Vamos chamar ele de
Anne Frank 727. Por que eu dei esse nome? Porque ele vai salvar ali na barrinha lateral, como eu falei para vocês. E se ele não tiver nome, eu não vou saber qual que eu estou procurando. Se eu quiser voltar nesse imóvel aqui, eu vou procurar ali na barrinha Anne Frank 727 e ele me retorna para lá imediatamente. Então deixa o nome ali e vamos configurar que tipo de marcação vamos fazer. Clica aqui na aba Estilo Cor. Vamos escolher a cor da linha. É bom que você escolha uma cor que não tem na foto. As cores brancas tem muito. Então vamos usar uma cor amarela que se destaca muito bem na paisagem, né? Não tem quase nada amarelo na paisagem. Então a cor amarela é uma boa opção. Também para que ela fique bem visível, vamos aumentar a largura dessa linha. Ó. Uma é muito fininha, vamos aumentar para 4 pontos. Ó. 4 pontos é uma largura razoável. Então, cor amarela, largura 4. Outra coisa importante é que tipo de polígono a gente vai fazer. O padrão vem como sólido mais circunscrito. Ora, se ele for sólido, ele vai tampar todas as benfeitorias. O melhor é que ele seja somente circunscrito. Que você marque somente o perímetro do terreno, né? Então vamos marcar para um polígono circunscrito. Está configurado, mas você não vai dar OK. Por quê? Se você der OK, vai fechar a caixinha. Se fechar a caixa de ferramentas, a ferramenta fecha também. Nós temos que deixá-la sempre aberta. O que nós vamos fazer? Clica aqui nessa barrinha, segura e joga ela lá para trás, deixa ela ali. Não faz ela desaparecer totalmente, senão você não consegue achar mais. E aí a ferramenta está ativa. Como é que vamos traçar o polígono? Basta clicar nos vértices da figura, né, do terreno. É importante você clicar nesse vértice, nesse, seguindo sempre o mesmo sentido, ou anti-horário ou horário. Você não pode clicar aqui, cruzar e vir para cá, porque vai dar um nó nas linhas, né? Então precisa seguir a ordem. Eu vou seguir aqui o sentido anti-horário. Primeiro clique é nesse pontinho aqui, à esquerda. Ele vai fazer um pontinho ali, quase não dá para ver, mas ele fez. O segundo clique é no outro cantinho, já traçou o primeiro segmento. Ó. O outro que nós vimos ia aqui, ó, na divisa dessa construção aqui, e o outro naquele canto lá seguindo o muro, né? Assim ele já traçou o nosso terreno, ó. Ele fica bem destacado na paisagem, né? Se por acaso eu errar um desses cliques, tem como corrigir, ó. Você vai até o canto, até o vértice, e vai aparecer uma mãozinha com o dedo, ó. Você clica, segura, e ele te permite arrastar, para onde você quiser, quando você estiver segurando o botãozinho do mouse. Você pode fazer pequenos ajustes aqui, para a marcação ficar perfeita. Muito bem, está aí o nosso terreno marcado, né? Você pode puxar a caixinha aqui, ó, dar um OK, que isso aqui vai ficar sempre marcado nesse terreno aqui. Você pode dar um zoom para fora daqui, aproximar se quiser, no nível de detalhe, estou usando a rodinha do mouse. Se você não tiver a rodinha do mouse, vai aqui na ferramenta de zoom, né? Ele vai ficar aqui, ó, não importa quanto você aproxime, ele está sempre em cima do teu terreno, ele fica fixo. Se você quiser deletar, achou que não ficou bom, só clicar com o botão direito do mouse em cima dele e mandar excluir. Não vou fazer isso porque a gente vai usar, né? Muito bem, está marcado o terreno. Uma boa distância para você apresentar no processo é uma que apareça o nome das ruas. Essa aqui, por exemplo, aparece a rua Roberto Auer, a rua Anne Frank, né? Mas eu posso acrescentar legendas, marcações. Por exemplo, eu posso dizer que esse aqui é o imóvel matrícula. Qual é o número da nossa matrícula? 22720. Eu posso dizer para os usuários que aqui está o imóvel matrícula 22720. Como é que eu ponho uma legenda aí? Eu vou usar essa ferramentinha aqui, que é um alfinete, né? Vai abrir outra caixinha, vê que ele está marcador sem título. E aqui aparece marcador sem título. Mas vamos dar um título. Vamos colocar assim, ó. Matrícula 22720. Enquanto a caixinha está aberta, ó, eu consigo pegar esse pin e colocar ele onde eu quiser. Ok? Então eu vou colocar ele em cima do barracão aqui. Como ele está muito exagerado, o tamanho do alfinete, vou vir aqui no controle do tamanho do alfinete. Ó. Aparecem várias opções de alfinete, né? Se você não gosta do pininho amarelo, coloca uma letra, um número, né?
que é interessante até para acrescentar legendas embaixo. Mas vamos trabalhar com esse pininho amarelo. Eu vim aqui na escala e diminuo a escala dele para um tamanho que ele fique presente, mas praticamente invisível ali, ó. Digamos 0.3. Essa caixa eu posso fechar. Essa aqui eu mantenho aberta por enquanto, né? Então tá aqui identificado, ó, a matrícula 22720. Fica bem claro que é essa daqui que nós estamos tratando. Outra legenda que eu posso colocar é o endereço aqui completo, né? Vamos fechar esse, ele fica fixo ali, ó. Se aproxima, ele continua ali, né? Fica sempre marcando o seu terreno, tá? No que eu pôr outra legenda, outro alfinete, vamos colocar aqui, Rua Anne Frank 727. Posso pôr, né? O endereço do imóvel. Ó, vou afastar a caixinha para não atrapalhar. Aí eu vou pegar o alfinetinho, que já está pequenininho, e vou pôr aqui, para as pessoas saberem que aqui é a Rua Anne Frank, número 727, o imóvel matrícula 22720. Tem um OK, está marcado, né? Isso aí finaliza o trabalho. Eu deixo ele aqui mais ou menos centralizado na tela e tem o imóvel marcado. Se fosse preciso mostrar mais detalhes, eu apresentaria ele mais próximo assim. Mas não há detalhes muito relevantes aqui, a não ser que é um estacionamento e um barracão, né? Então essa distância que mostra o nome da rua, daquela esquina e dessa, me parece ser a mais adequada. Como é que eu utilizo esse trabalho aqui para mostrar para o juiz? Como é que eu tiro ele aqui da minha tela? É muito fácil. Nós vamos usar só a foto. Não vamos usar nenhuma ferramenta de controle aqui. Então você ir no menu Editar e Copiar Imagem. Quando você clicar Copiar Imagem, ele vai copiar só a imagem da foto de satélite, mais nada do programa. Cliquei em Copiar Imagem. Agora essa foto aqui, exatamente essa visualização, foi para a memória do seu computador, para a área de transferência. Você pode colar ela em qualquer lugar agora, no Word, no Paint, em qualquer programa que você quiser, porque você tem uma imagem na memória. Vamos utilizar ela no Word, que é onde a gente está trabalhando com auto de penhora, né? Está lá o nosso auto, né? Fotografia do local, a planta do imóvel e aqui uma página esperando para receber a foto. Vou colocar ela mais ou menos aqui, na parte de cima da página. Você vai aplicar a fotografia com um simples colar, o Ctrl V, famoso comando, né? Segura a tecla Ctrl, aperta a letra V e ele vai colar a fotografia para você aqui, ó. Uma imagem muito nítida, né? Com as marcações que você havia feito. Vamos centralizar ele na página, né? Para não ficar fora de lugar. É só selecionar a foto, deixar ela selecionada e clicar aqui, ó, nos posicionadores, ó, centralizar. Ela está no meio da página. Ó, vou tirar um pouquinho o zoom para você ver. A foto está no meio da página. Como nós já vimos em outros tutoriais, toda foto precisa de uma moldura para valorizá-la, para manter os seus limites. Essa aqui nem precisaria, mas vamos colocar pelo menos uma bordinha preta nela. Vai aqui no menu com a foto selecionada, né? Vai no menu Formatar, borda da imagem. Escolha uma borda aqui de espessura 1,5, por exemplo, ó, 1,5. Uma bordinha fina, discreta, que deixa a imagem mais bonita, né? Delimita e mostra o seu capricho, né? A fotografia aqui não pode ficar solta sem ninguém saber do que se trata, né? Então nós precisamos vincular ela com uma legenda. Vamos colocar aqui, ó. Vou dar um Ctrl C para não precisar digitar. Vou colar aqui. Olha só o número do processo, os dados, né? Em vez de planta do imóvel, vamos colocar foto aérea do imóvel, né? É uma foto aérea feita pelo satélite do Google, né? Vou subir ela mais perto aqui. Vamos saber o que é isso. Senão, o que vão perguntar no processo? O que é essa foto? Precisa deduzir, né? A gente fala para eles, é uma foto aérea do imóvel, tá? Aqui embaixo da foto, a convenção manda você colocar a fonte. De onde você tirou isso? A fonte, opa! Fonte, 2 pontos. Veio do Google Earth. Vou colocar o nome do programa com letra maiúscula, né?
Google Earth. É de lá que a gente tirou. Eles podem perguntar, mas de quando essas imagens? Você tirou ontem, tirou ano passado? De quando foi? Põe aqui a data das imagens para ele. Data das imagens. Mas de quando são essas imagens? Vamos ver lá no Google se ele nos informa. Ele vai dizer normalmente aqui embaixo no rodapé, ó, data das imagens, agosto, dia 31 de 2012. É uma foto de 2012, ela está um pouco antiga? Tá, mas como eu fui ao local e verifiquei, né, que tudo está lá, que corresponde ao que eu encontrei no local, eu posso usar uma foto de agosto de 2012 sem problemas. Então, data das imagens, agosto de 2012. Pronto, eu tenho uma legenda. Se ela ficou muito grande, a legenda é bom fazer ela um pouquinho menor, né? Vamos mudar a letra aqui para a letra 9. Que beleza, né? A data que você está fazendo esse trabalho também é legal, né? Vamos dizer que você fez, vamos ver quando foi que eu fiz. Eu fiz lá no dia 6 de julho de 2012. Então eu tenho aqui 6 de julho de 2012. Ponto. Eu vou colocar meu nome também, já que eu sou o autor. Oficial de Justiça. Vou centralizar essas coisas aqui. Pronto. Agora tem uma imagem bem apresentável para colocar no processo, né? O alto de penhora, a planta e a foto aérea que corresponde à planta, né? Exatamente como era de se esperar. Bem marcadinho. Bacana? Um trabalho que você pode se orgulhar de ter feito, né? Vamos salvar aqui esse arquivo. Muito bem. Essa imagem aqui, ela pode ter ficado muito grande na sua tela, mas tem como compactar ela aqui no Word mesmo. Ó. Você seleciona a foto, vai aqui no menu Formatar. Lembra que eu estou usando o Word 2010, mas o seu Word também deve ter essa mesma função de compactar imagens, né? Eu vou usar esse íconezinho aqui, ó, compactar imagens. Ele vai abrir uma caixinha e eu vou desclicar, aplicar somente essa imagem para que ele aplique a compactação a todas as imagens do documento, né? E vou definir qual o tamanho que eu desejo que ela fique. O tamanho tela, 150 pontos, é bem satisfatório para visualização. Você pode dar zoom, visualizar muito bem. Vou dar um OK aqui. Isso vai deixar o arquivo bem pequeno, bem nos limites para colocar nos processos eletrônicos por aí, cujo limite em geral é 1.5 megabytes, né? Depois que você fizer a compactação, salva o seu arquivo, né? Então, se eu trabalhar com zoom aqui, ó, no Word 2010, você vai ver que, mesmo compactado, ó, eu posso visualizar muito bem. Não tem perda significativa da qualidade da imagem, né? É assim que eu utilizo imagens do Google Earth. Ok? Voltando para o Google, vamos ver o que mais de interessante tem aqui no Google Earth. Olha só, aqui você tem um reloginho que é uma máquina do tempo. Muito interessante porque ele te permite ver fotos de anos anteriores. Tá? Do futuro não tem, mas do passado tem. Vamos clicar nessa ferramenta, vai abrir aqui um ponteiro deslizante. Ó. A imagem mais recente que eu tenho de lá é 30/6/2014. Você vê que ela não está tão nítida porque ela não foi tratada, né? Simplesmente foi fotografada. Então eu preferi usar aquela de 2012, que era bem mais clara, que não havia mudanças. Mas se tivesse, por exemplo, esse barracão tivesse sido demolido recentemente, aquela imagem não serviria. Então eu teria que usar essa aqui, que não está tão nítida, mas que mostra que o terreno estaria vazio. Ok? Se eu deslizar isso daqui para o passado, ó, eu volto para março, para novembro de 2013. Cada época dessa tem uma qualidade de imagem, né? Abril de 2013. Aqui eu volto para agosto de 2012, que é uma imagem já tratada pelos computadores do Google, né? E que é a mais nítida que nós temos. Sempre uma delas será a mais nítida, né? Nesse caso aqui é de 2012. Então lembrando, se não há alteração no local, você pode usar uma imagem do passado. Se não, desloque o seu ponteiro aqui para a imagem mais recente
tem uma imagem de junho, 30 de junho de 2014, né? Comprovando que não houve mudança. É interessante essa maquininha do tempo para você saber quando foi construído um imóvel, por exemplo. Ó. Se você levar ele para o máximo à esquerda, ele volta até 2004. Ó. Em 2004, eu tinha lá o mesmo barracão. Ó. Claro, o meu polígono aqui, ó, ele deslocou, né? Que é o ângulo da câmera, era um outro satélite, talvez, um outro ângulo em que foi tirado. Mas eu sei que o terreno está ali, embora a visibilidade não era tão boa em 2004, né? Eu sei que ele já estava lá em 2004. Então, com certeza, ele tem pelo menos 10 anos de construção. Vou voltar meu ponteirinho aqui para a nossa imagem de 2012. Aqui, ó, 31 de agosto de 2012. Muito nítida, né? Essa é a máquina do tempo, é um recurso interessante para você utilizar, né? Para você ter sempre a imagem mais recente e confirmar se os dados estão lá. Bom, a gente mediu o terreno, mas você pode medir qualquer construção. Digamos que eu queira medir essa casinha aqui, ó. Vou pegar a minha reguinha, tá ali, vou clicar na casinha, ó, e vou ver qual é a medida dela. Ela tem 8 metros por 9,46. Se eu descontar a distância do beiral, que essas casas têm, né? Eu vou tirar aí 40 centímetros, de 9,46 tenho 9. Aqui eu tinha 8,20, tenho 8, é 8 por 9. 9 vezes 8, se eu não estou enganado, é 72. Então eu tenho uma casinha de 72 metros quadrados. Veja que eu não preciso ir lá com a fita métrica e medir essa casinha. Né? Se eu não tenho informação na matrícula de quanto ela mede, eu venho aqui no Google e tiro uma medida aproximada. Aí no meu ato eu coloco uma residência em alvenaria ou de madeira com aproximadamente 72 metros quadrados. Perfeito? Não vai dar erro nenhum. O que mais que eu tenho de interessante aqui no Google? Digamos que eu quero retornar lá para dar uma olhada se eu estou mesmo naquele lugar que eu visitei. Eu posso usar o Street View que está disponível aqui. Ó. Esse nosso oficial de justiça aqui amarelo, bem vestido com terno amarelo, né? Ele pode ir lá para a gente. Você clica nele, arrasta, né? Segura o botão e arrasta o nosso amigo até a frente do imóvel. Ó. Imediatamente ele vai entrar no modo Street View, que você pode trabalhar com o mouse, ó, e girar a visualização. Nós vamos ver, ó, inclusive a nossa marcação está aqui, né? A linha que a gente traçou. Que esse aqui é o barracão que eu visitei. Aqui está a foto que eu tirei lá, no ano de 2012, né? Pois bem, qual é a data dessas imagens? Essas são bem recentes, ó, 6 de 2014. Então é muito recente, né? É bem provável que ele está assim. Mas eu não vou dispensar a vistoria, tá? Você não pode usar o Street View para fazer diligência por você, mas pode usar ele como um auxiliar. Digamos que eu tivesse esquecido de anotar a numeração de um imóvel que eu visitei. Poderia vir aqui, ó, com a rodinha do mouse, ou com esse zoom, aproximar até que eu conseguisse ver o número no terreno, né? Caso o número não está no imóvel, né? Aparentemente ele foi retirado, né? Ele devia estar aqui, nesse poste, que é onde normalmente colocam um número aqui em Curitiba, né? Nesse caso não pude confirmar, né? O que eu posso confirmar é que ele está ao lado do 726, por exemplo, né? Bem, para sair do Street View, você vai clicar aqui em cima, ó, sair do Street View. Ele vai voltar para a visualização de satélite. Mas observe que quando ele volta do Street View, ó, ele volta inclinado. Então a gente precisa desinclinar. Ó. Lembra a flechinha aqui? Seguro e deixo ele girar até travar. Travou, eu estou a 90 graus. Vamos acertar o norte também, deixar ele para cima. Pronto. Agora eu posso abrir o zoom e estou aqui de volta. Está aqui o meu terreno, nada mudou. Bem, pessoal, eu acredito que com essas instruções básicas você já consegue localizar, medir, marcar terrenos. E vamos encerrar o nosso tutorial por aqui, porque ele já está certamente, vamos ver, passando da hora. Era para dar 20 minutos.
Está dando 40 minutos. Me despeço, agradeço a atenção de vocês.